E aqui é o seguinte, rapaziada, tô no M10 aqui, vamos rabiscar, fica bem legal pra gente, né, fazer uma aulinha legal aqui pra todo mundo entender, tá? Já deixa o like aí, deixa o joinha, ajuda muito aí o meu canal, meu trabalho, e se inscreve aí se você gosta de day trade, swing trade, né, e aprender aí com quem realmente entende e vive do mercado. Ó, a gente tem essa subida aqui, né, bem fluida, tá vendo? Essa subidona aqui, né, que foi um movimento aí que deixa o quê? Deixa esse espaço, deixa esse espação livre aqui pra gente trabalhar, né? Mas por que eu entrei? Só por isso? Não, o mercado falhou aqui, ou seja, ele tentou romper para cima, bateu na resistência e teve o que? Uma queda. Então aqui minha primeira entrada foi nesse candle, saindo aqui, né? Fiz uma parcial aqui, na verdade, depois fui fazendo compras e vendas, né, nesses fundos aqui, porque ele entrou numa caixinha que eu chamo de a caixinha da consolidação, né? O meu stop a princípio estava aqui nessa risca azul, que é acima da falha de topo, né? Depois, claro, de fazer um bom lucro aqui, preço médio, eu baixei meu stop aqui, porque se ele rompe para cima da caixinha, é sinal que ele ganhou aqui e vai subir. Como ele não conseguiu ganhar, ele rompeu para baixo aqui, ó, depois de muitos minutos aqui nesse trade. Não é um trade tão rápido, tá? Mas é um trade que paga muito bem. Então, como ele rompeu para baixo aqui, o primeiro alvo é aqui. Por que o primeiro alvo é aqui, ó, o Cherry? Por causa dessa resistência aqui, né? Desse suporte, perdão. Aqui é uma zona de suporte. O segundo alvo é aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem outro suporte. Tá vendo como aqui ele flui limpo, ó, nessa zona aqui, ó? Aqui ele flui limpo até chegar no suporte. E perdendo esse suporte aqui, aí a gente tem o alvo final, que é esse suporte onde ele começou o movimento. Quer dizer que ele vai descer tudo isso aqui? Não, ele pode vir até no primeiro alvo, até no segundo alvo, né? E fazer o movimento aqui de alta, né? Que é o movimento mais forte dos últimos candles aqui no M10, tá? Claro que, para isso, eu olhei no M15, né? Eu olhei aqui no M30, a gente faz uma leitura no macro, né? Para operar no micro, tá vendo? Ó, o movimento fluido, ou seja, né? O mercado subiu tudo isso aqui, cara. Olha essa subida limpa, né? Depois falhou topo. Reparem no que eu tô falando, tá? Falhou topo. Isso é muito importante. O que eu falei? Falhou topo, tá? Então repara nisso. E aí, né, a gente espera essa retração aqui, tá? Vamos lá. Mercado fazendo a nova descida, né? Então agora ele tende a buscar esse alvo aqui, né? Ele não pode voltar para dentro dessa... Oxe, peraí. Ele não pode voltar aqui para dentro dessa caixinha, tá? Não é interessante que ele volte aqui para consolidação, tá? O que ele pode fazer aqui é um pullback, tá? Ele pode sim, né, fazer uma descida, aí ele pode fazer um pullback, para aí ele ter uma descida mais forte, né? Aí a gente aceita, tá? Agora, se ele voltar para dentro da caixinha aqui, aí vai ficar por muito mais tempo nessa zona de consolidação, né? E aí não é interessante para o nosso trade, tá? Tanto é que eu fiz uma nova entrada aqui para baixo, né, da consolidação, porque eu acredito que ele vai descer. Esse trade eu vou pôr um stop aqui dentro da consolidação, só que eu já vou fazendo o quê? Eu vou fazendo as minhas parciais, né? Então, quando o mercado chegar aqui, ó, no nosso primeiro alvo, eu já vou meter uma parcial aqui, tá? Não vou deixar voltar tudo na minha cara, tá? Porque a gente também tem que ter aí a noção, a gente tem que saber quando o trade é bom e quando o trade perde o seu valor, né? Já deixou um paviozão aqui, não gostei, né? Vamos ver aqui no H1 como é que tá. Ó, no H1 ele ó, aqui fica bem claro o pullback, tá? Que no H1 o candle demora mais, né? Então, mas aqui, ó, fica bem claro que ele desceu, tá? Deixa eu mudar a cor. Não, na verdade, deixa eu apagar isso aqui. Aqui fica mais fácil da gente entender, porque a flechinha, né, de outra cor aqui tá, ó, ele desceu, né? Ele subiu, desceu, pullback, desceu. Esse fundo aqui ganhou esse fundo, isso é bom, tá? Isso é bom, mas ele pode fazer outro pullback para ir descendo assim, ó, lentamente, tá?
Pode acontecer também. O mais interessante é que essa vela aqui vermelha já fecha aqui para baixo do nosso alvo, tá? A gente está falando aqui do M1, tem 38 minutos ainda de vela para rolar, então assim, é um saco de paciência, né? É um caminhão de paciência aí, tá? O que não pode é ele voltar aqui, né? Essa vela ficar verde e tal. O pullback tem que acontecer aqui, nesse movimento aqui, pra gente pegar, né, a queda. Eu coloquei meu stop aqui dentro da caixinha da consolidação, porque se ele voltar para lá, eu encerro meus trades e não tenho interesse mais em ficar brigando ali, tá? Mas eu tenho aqui uma entrada aqui, né, uma nova entrada aqui, e daqui para baixo a gente começa a colher os frutos aí, começa a colher o lucro, tá? Essa primeira entrada aqui, fora que eu já fiz, né, várias parciais, essa primeira entrada aqui, ela tá me pagando quantos pontos? 1000? Caraca, mano. Não, pera aí, bugou, não era isso que eu queria fazer. Bom, vou falar aqui mostrar para vocês aqui. Tá vendo no cantinho da tela ali, ó, tá pagando 300 e poucos já dólar, enquanto no geral ali a gente tem uma margem de 320 dólares, tá? O ideal agora é esperar, né? Não pode apavorar, né? O mercado tá todo dentro de uma leitura. O interessante quando você vai fazer um trade é você entender isso, tá? Presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. O que te motiva a entrar? Você não pode entrar porque você fala assim, vou entrar aqui esperando que esse candle caia, né? Que ele continue a caindo. Não, pô. Você tem que ter um viés, né? Mais que um viés, né? Você tem que ter ali uma técnica. Você tem que saber onde você vai colocar o teu stop, onde você vai buscar o teu alvo. Enquanto você não tiver tudo isso muito claro na sua mente, você vai continuar quebrando conta, você vai continuar tomando loss, você vai continuar vendo as coisas a não darem certo, tá? Porque aí você já está operando na base da ansiedade, né? E isso não é interessante, entendeu? Interessante é você ter conhecimento, né, que te coloque à frente do mercado. Por isso que eu falo, né? Se inscreva no canal. Entra no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem o meu site também, onde eu faço as leituras lá de mercado, né, para você se antecipar nos papéis como Itaú, Vale, Petro, né, e por aí vai. Eu opero também mini índice, mas aqui, esse vídeo especificamente, eu quero falar do Gold para vocês, né, do XAUSD, tá? Então, você percebe que, cara, tem trade que vai demorar mais mesmo, tem trade que é mais rápido, né? O que importa é você não se afobar, né? Você não se desesperar, beleza? Ó, aqui no M15, cadê? Deixa eu ver aqui. O M10. Vamos trabalhar no M10 aqui, que foi onde eu fiz a minha entrada. E puxei os meus stop e tudo mais. O mercado desceu, tá fazendo um pullback aqui. E eu não quero que ele entre para dentro da consolidação aqui. Se ele entrar, ele não pode buscar esse stop meu aqui. E imediatamente na próxima vela aqui do 10, ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que sair para baixo da consolidação, né, e buscar de fato aqui o meu primeiro alvo, tá? Senão o trade foi pro vinagre aí por momento, né, de momento. E aí, cara, fazer o quê? Pôr a violinha, né, no saco e esperar a próxima oportunidade. Porém, né, a gente tá falando de um trade aí, ó, que já me rendeu, vou puxar aqui para vocês verem aqui. Porque se eu filmo todo o meu trade, cara, o que acontece? A gente vai ficar um vídeo de mais de 1 hora, né? Entendeu? Então ali no canto, ali, ó, você vê ali os resultados, né? A gente tem os resultados ali, né? E por aí vai, né? Beleza? Deixa eu puxar pra cá. Não, aqui tá certo. Não mexer. Não mexer. Fechou? Bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui, então. Ó, já gostei já desse movimento aqui. Perdeu a força lá na caixinha, ficou para fora da caixinha, né? Da caixinha da consolidação, vamos se dizer assim. E o mercado tem que ganhar força para baixo aí.
de fato buscar aqui o nosso primeiro alvo, né? Lembra? Nosso primeiro alvo é essa faixinha azul aqui. Por quê? Vou explicar para vocês de novo. Porque aqui a gente tem uma zona de suporte. Qual que é a outra zona de suporte? Aqui, entendeu? E o último alvo, né? Essa zona de suporte aqui bem clara aqui na minha cabeça aqui, tá vendo? Suportão aqui, suporte. O que é o suporte? Quando o mercado chega nesse suporte, é uma briga para ver se ele vai voltar a subir ou se ele vai descer, tá? Ali tem força, né? O mercado pode chegar ali e voltar, ou vice-versa, né? Se o mercado está subindo, ele vai encontrar uma resistência para descer, que é o que aconteceu aqui, ó. Que aconteceu aqui nessa zona aqui, ó, nesse topo aqui, tá vendo? Ele veio, falhou, tentou de novo, falhou. Tentou de novo, falhou, já deixou um paviozão aqui, ó, e fez o movimento de retração, né? Aí, consolidação, briga aqui dentro, né? Eu já tinha até arriscado aqui, tá vendo? Eu tinha arriscado aqui para antes do movimento acontecer, eu já tinha dito, né, o que iria acontecer. E aqui é o seguinte, se o mercado sobe aqui para cima da caixinha, ele já pega meu stop aqui e me tira. Não tem porquê eu ficar indo contra o mercado. Ó. Aqui nesse alvo aqui, a gente está falando de 4.085 pontos. E aqui nesse alvo a gente está falando aí de 8.000 pontos em média, mais ou menos, 7.880 pontos, tá? Então, assim, é um trade, é praticamente um swing trade, né? Por isso que ele demora mais. É um trade que, porra, cara, vai te pagar 4.000 pontos, 8.000 pontos no movimento final. Cara, a gente tá falando de um trade extremamente lucrativo. Você não vai buscar 100 pontos, não tá buscando 100 pontos, 500 pontos, que já é um bom alvo. Está falando aí de 4.000 a 8.000 pontos, tá? E claro, chegou aqui nessa região, eu já começo no 4.600 aqui, né? Que é um bola, eu já começo a fazer as minhas parciais, entendeu? Eu já começo a fazer minhas parciais aqui, tá? Vamos esperar aqui o movimento para ele, né, perder aqui essa região e já vir buscar direto aqui o nosso primeiro alvo. Vela do 30, vela do 10 terminando, perdão, vamos ver a vela do 30 aqui como é que tá. Vela do 30 é uma vela vermelha, isso é bom, tá? Oh, legal. Agora vamos ver a nova vela do 10 aqui, ela tem que abrir já descendo na cabeça do pipoco aqui do nosso alvo, tá? Se ela descer, faço minha parcial aqui, feliz demais da conta, né? E vamos ver o que acontece, tá? 3, 2, 1, terminou, nova vela, começou vermelha ali. Se ela ganhar força aqui para baixo, pô, cara, aí vai ser lindo demais, tá? Lindo demais, uma vela cheia, vermelha, né? Bonita. Ó, o vídeo aí já chegando a 14 minutos, né? O que eu queria passar para vocês de mais importante aqui não é o meu lucro, tá? Não é eu fazendo a parcial, não é eu alcançando meus alvos aqui ou tomando stop, não. É a leitura, é isso que eu quero que vocês entendam. A leitura, a estratégia, o método, né? É como que para mim o trade está bem claro, onde eu tenho o alvo 1, alvo 2, né, com parciais e o alvo final aqui, tá? Isso é muito importante para você ter retorno no longo prazo, tá? Se você não está nesse ponto ainda, não tem por que você ficar injetando dinheiro no mercado, beleza? Anota isso aí e tamo junto, galera. Vou deixar o trade fluir aqui, pode ser que demore ainda mais 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depois eu mando o resultado lá no meu Instagram, vou pôr no story lá para vocês e no Telegram também, tá? Pô, uma aula dessa é uma baita aula de estudo aqui, aula de mentoria, tá? Papo de mentoria, rapaziada. Deixa o like, se inscreve e se tiver dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, tá? Vamos junto aí, bora pra cima, que é sucesso. Lembrando, tá, que isso aqui não é recomendação de investimento. Mercado de trade, day trade, é um mercado volátil de renda variável e é para maiores de 18 anos, tá? Chama na velinha vermelha aqui, chama tudo para baixo, que deixa cair e vamos que vamos. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.